Olá, pessoal. Daqui a pouquinho vamos começar a nossa transmissão. Vamos pôr um pouco de música de início para irmos nos ambientando, sintonizando, preparando o nosso ambiente mais íntimo. Ana já entrou, que bom. Jamie, Resoluta Seguros. Muito bom estar com vocês aqui. Nice. Vamos entrando nessa sala virtual como se nós estivéssemos entrando. Ou aqueles que não frequentam a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, num lugar onde estão acostumados a fazer reflexões, no seu templo, na sua igreja, num lugar mais sagrado, né, para tratarmos dessas reflexões, desses estudos acerca do Evangelho, da doutrina espírita, dos ensinamentos que os espíritos nos trazem através da obra de Kardec e de tantas outras obras que muito bom receber vocês aqui. Priscila, Henri, sejam todos bem-vindos. Estamos nos cumprimentando virtualmente, mas em coração muito próximos. Cliquei em algum lugar que sumiu a música, mas já vai voltar. Fazer uma live. Vamos aos pouquinhos ajustando esses detalhes de música, de som,
Peço a vocês que antes mesmo de começar o estudo propriamente dito, que vocês escrevam aí se o som está bom, se a imagem está boa, se está razoável, se está dando para acompanhar a minha voz e a música. Vão comentando, por favor. Isso é importante para nós irmos ajustando. Rosa, Carla, Luciana, Rodrigo. Me digam se o som está bom. Rodrigo, veja aí se o som está bom, por favor. A imagem. André, Luiz. Está tudo ok. Obrigada, Priscila, pelo seu retorno. Rodrigo está dizendo que está ok. Resoluta Seguros também. Então, vamos ter possibilidade, né, de estudar juntos, refletir juntos um pouquinho. É mais uma reflexão do que uma palestra. Essa música é Mozart. O título da coleção é Mozart para ser feliz. Então, uma música alegre, uma música que nos anima, que nos traz vibrações amorosas, de otimismo, mas de alegria também por podermos estar juntos aqui. Rosana, Sérgio disse que travou um pouco, isso pode acontecer, gente. Cira, Viviane, Leocádio. Está bom o som. Às vezes está falhando do meu celular. Talvez seja a internet que está sobrecarregada, né? São quase 2 horas. Então vamos, amigos queridos da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Curitiba, e todos os outros amigos que, mesmo não sendo frequentadores da nossa Casa Espírita, apreciam, têm o hábito, gostam de uma reflexão, de um estudo, para que possamos juntos, unidos virtualmente, ter esses momentos que neste ambiente de crise, em razão do coronavírus,
não podemos fazer presencialmente. Então, estamos utilizando essa ferramenta, como outras casas espíritas vêm fazendo, para estarmos juntos na nossa atividade do sábado à tarde, a reunião pública da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Sejam todos bem-vindos, é com alegria no coração que tomamos essa iniciativa de fazer esse estudo, essa reflexão juntos. Não vou poder ficar respondendo, eventualmente, algum comentário que seja feito, mas façam os comentários durante ou depois, para que a gente possa ir aprimorando, ir ajustando, melhorando a qualidade dessa transmissão. É uma vez, então eu já antecipadamente peço desculpas por eventuais falhas e na certeza de que vamos melhorando a cada vez que fizermos essa transmissão, enquanto for necessário, em razão do momento que estamos vivendo. Vamos fazer uma prece, cada um buscando dentro de si o seu templo, o seu altar, a sua capela, o seu local mais íntimo, mais sagrado, rogando a Deus, a Jesus, a Eurípides Barçanufo, nosso mentor, a toda a espiritualidade. Que possamos refletir, que possamos, dentro de nós mesmos, assimilar os melhores ensinamentos que esse estudo de hoje vai nos proporcionar. Sabemos que os espíritos, nesse momento, nos amparam com o coração e a mente abertos a receber essas vibrações. Que possa ser uma transmissão inicial, com paz e com alegria nos corações de todos. Que assim seja. Então, aos sábados, aqueles que costumam frequentar e trabalhar na nossa casa espírita aqui em Curitiba, eu acabei, Rodrigo, me desculpe, eu acabei não pondo o título ali, mas nós fazemos que é Estude e Viva. Aqui. Estude e Viva. Ele tem páginas com textos de Emmanuel e textos de André Luiz, pela psicografia de Chico. E são textos que nos orientam na reflexão do que os espíritos nos trazem através da obra de Allan Kardec e através de livros como este que nós estudamos aos sábados. Nós estamos no capítulo 18, Golpes Duplos. Então, aqueles que eventualmente estejam com o livro em mãos podem acompanhar essa reflexão. Por que escolhemos o estudo de um livro numa palestra pública? Às vezes, convidamos palestrantes de fora. Em algumas situações, também os palestrantes da casa selecionam um tema específico, mas o livro, para nós, é um roteiro. E é impressionante como tem sido coincidente, entre aspas, os assuntos trazidos naquele dia que vamos estudar em relação ao momento que estamos vivendo. Golpes duplos. Uma outra observação acerca da escolha de um livro, eu me lembrei de uma página que tem lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel também, no capítulo 4, Instrução, ele nos diz assim: o livro representa vigoroso imã de força atrativa
plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores, da religião, da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto, a imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Então, quando nós fazemos essa imersão num texto trazido por espíritos superiores, nós nos conectamos com as suas vibrações, com esses ensinamentos. E quando estamos juntos fazendo isso, essa força é muito maior. Cada um de nós é esse dínamo que, mais do que na explicação de que é um gerador, um condutor, um conversor, melhor dizendo, de energia mecânica e elétrica, aqui é uma comparação, uma analogia como propulsor de uma energia espiritual. Então, André Luiz, num de seus livros, nos fala que ele é gerador, indutor, transformador, coletor para assimilar correntes contínuas de força criadora, a força da vida. E é sobre a vida que nós vamos falar. Estamos vivendo um momento que o cuidado com o causador dessa doença, o coronavírus, exige de nós muitos cuidados. Cuidados pessoais, cuidado uns com os outros, mas nós também precisamos prestar atenção em higienizar o nosso íntimo. Pensando que quantas vezes por dia nós ficamos atentos a notícias, a informações, e isso vai sendo assimilado, vai sendo acumulado e muitas vezes faz uma sobrecarga. E começamos a sentir um certo desânimo, uma tristeza, um medo, e isso não é bom. Claro que nós precisamos nos informar e estarmos acompanhando minimamente o que acontece até para nos preservarmos, mas precisamos cuidar para não exagerar. Um mínimo de informação, as orientações básicas, e vamos ocupar o nosso tempo com coisas mais saudáveis, mais amenas, mais úteis. Vamos cuidar na hora de dar uma notícia, de propagar uma mensagem, de enviar um vídeo. Vamos ver se aquilo é verdade, é útil, é bom, né? Aquela peneira socrática. Vamos procurar não aumentar a tensão e sim apaziguar, pacificar os corações. Nessa lição de hoje, quando Emmanuel e André Luiz vão nos falar desses golpes duplos, eles vão tratar exatamente do nosso comportamento, das nossas atitudes, que por vezes nós não damos atenção. E Emmanuel começa dizendo a qualquer sim que não temos a intenção, mas aí ele vai discorrer sobre algumas posturas que temos que, às vezes, impensadamente, nós acabamos nos prejudicando e prejudicando o nosso próximo. Quando aquele doutor da lei perguntou a Jesus o que ele devia fazer para ganhar o reino dos céus, o que equivale a dizer para se salvar, para se elevar espiritualmente. E Jesus então pergunta a ele: és doutor da lei? O que diz a Bíblia? O que dizem as Escrituras? O que tu lês? Ele pergunta. E o doutor da lei respondeu prontamente:
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito. E o vosso próximo como a ti mesmo. Ele sabia o que dizia a lei. Mas Jesus, respondendo que ele sabia, disse: respondeste bem, faz isso, terás. Mas o doutor da lei respondeu: quem é meu próximo? E aí Jesus, tomando a palavra, traz a parábola que conhecemos. Os samaritanos eram opositores religiosos dos judeus, e foi ele justamente que socorreu aquele homem se arriscando, aquele ferido que estava na estrada, mostrar que o nosso próximo são todas as pessoas, porque somos todos irmãos, filhos de Deus. Não é outra religião, se a nossa opinião é diferente, se temos outra posição social, não importa. O nosso próximo, toda a humanidade. E então é disso que Emmanuel e André Luiz vai falar. Não adianta, como doutor da lei, nós sabermos o que é que a lei diz, o que as escrituras dizem, o que o Novo Testamento traz, o que a obra de onde e como aplicar. Quem é o nosso próximo? Para quem nós vamos exteriorizar esses ensinamentos que recebemos? Então, ele diz assim no Estude Viva: do ponto de vista do acatamento à segurança geral, carregamos a alma tranquila. Quer dizer, por exemplo, agora, nesse momento que estamos vivendo, cada um de nós está fazendo a sua parte, né? Lavando as mãos, tomando cuidado de não levar as mãos à boca, ao nariz, aos olhos, sendo assim bem atentos, né, à higienização dos objetos que manuseamos, mantendo uma distância física das pessoas, preservando idosos e aqueles mais vulneráveis em termos de saúde, estamos fazendo a nossa parte. Quantos de nós, ele prossegue, porém, estaremos livres de remorso pelos danos indiretos que tenhamos causado? Esses danos indiretos é que, via de regra, são aqueles causados por comportamentos nossos que nem sempre são intencionais, que nós não percebemos, porque não vigiamos. Quando o doutor da lei responde a Jesus que ele sabia o que era para fazer, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se nós fizermos o caminho inverso, já tratamos de amar a nós mesmos, cuidando de nós, material e espiritualmente falando. E aí ele vai dar um exemplo. Entretanto, se caímos inadvertidamente em pessimismo, comunicando desânimo aos companheiros, afastamo-los de oportunidades preciosas no terreno de vantagens corretas, com as quais talvez minorassem muitas das grandes necessidades que nos rodeiam. Então, quando nós acumulamos tantas notícias pesadas pelo medo e ficamos pessimistas, ao externar isso, indiretamente, nós estamos roubando a alegria, a coragem das outras pessoas. É disso que ele está falando. Não preterimos o direito de nossos irmãos nas atividades profissionais a que se afeiçoam, mas se nos prendemos com apego indébito e enfermiço a algum ou a alguns deles, desencorajando-lhes qualquer impulso à renovação, acabamos por impedir-lhes o acesso a encargos superiores, nos quais teriam efetuado maior prestação de serviço em apoio da humanidade. Muitas vezes, o apego não permite que o outro avance em iniciativas, em atitudes que podem ajudar a coletividade.
Vamos um exemplo prático. Num trabalho, num emprego, aquele superior que dificulta, que embaraça uma renovação na carreira de um subalterno seu. Quem sabe essa pessoa, se tiver prestando um serviço àquele seu empregador e a toda a coletividade. Então, é disso que Emmanuel está falando. E isso em todas as áreas da vida. Aquele cônjuge que não permite que o seu parceiro cresça intelectualmente, profissionalmente, que prende, que restringe as suas atividades, pode parecer incrível, mas isso ainda existe nos dias de hoje. Ou aqueles que se opõem à escolha de uma opção, de uma tradição religiosa que não corresponde à nossa. Todos nós temos família e nem sempre na família todos seguem a mesma tradição religiosa, a mesma religião. Alguns nem a têm. E nós precisamos respeitar. E quando alguém entender que se identifica melhor numa outra opção religiosa, nós não podemos ser egoístas, apegados e reter essa pessoa. Ela tem o direito de fazer suas escolhas. E Emmanuel prossegue. Não roubamos a alegria dos semelhantes diretamente. Todavia, se entramos em desespero, sempre injustificável, instilamos desalento e amargura naqueles que mais amamos, aniquilando-lhes a coragem. Então, o desespero, é só nós observarmos a palavra desespero. O de é a negação, né, da esperança, sem esperança. Quando nós nos comportamos com excesso de medo, de pessimismo, nós estamos roubando a alegria daqueles que nos cercam, porque estamos lhes roubando a esperança. Não traímos a ordem, mas toda vez que desertamos, sem claro motivo, no dever que nos cabe, estragamos a confiança naqueles que nos procuram ação ou cooperação, frustrando, de algum modo, a harmonia de que carecem na sustentação da própria tranquilidade. Nós, sabendo aquilo que nos cabe fazer para preservar a ordem, quando nós traímos aquilo que sabemos, aquilo que as autoridades estão aconselhando, aquilo que os órgãos de saúde estão nos orientando a fazer, quando nós traímos essas recomendações, nós estamos traindo quem convive conosco, toda a comunidade, roubando-lhes a confiança, aniquilando-lhes a confiança, tirando a harmonia do conjunto. Ninguém ir imaginar e raciocinar para ocultar-se. Não podemos ser omissos. Nós temos que ser ativos, temos iniciativa, precisamos desenvolver atitude e assim colaborar para o nosso próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento daqueles que nos cercam. Aí ele conclui: efetivamente, somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer. Sempre que dispomos de recursos para fazê-lo, quer dizer, se nós temos condições, temos consciência, temos ciência daquilo, precisamos pôr em. E ao lado das culpas que trazemos por ofensas declaradas ou por omissões em serviço, temos ainda as que nascem dos golpes duplos, que desferimos, sobre os quais raramente meditamos, aqueles do mal que causamos aos outros depois de causá-los a nós. Todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós agimos em desacordo com a lei divina e em desacordo com as leis humanas, em primeiro lugar é atingido o nosso próprio íntimo, nós como ser. E depois também
é atingir o nosso próximo. Por isso que ele fala de golpes duplos. É esse o sentido da lição de hoje. Temos que lembrar também que cada um está vivendo um momento dentro de si mesmo, nesse contexto comum de cautela, de risco. Cada um tem uma maturidade, um, um emocional mais ou menos frágil, e precisamos levar em conta isso na hora que vamos, como dissemos já, enviar uma mensagem, dar uma notícia. O que vai resolver e ajudar quando eu propago no detalhe do detalhe de uma carência num hospital, de um número de doentes que a estatística mostra. Claro, não estou dizendo para se informar, não é isso, mas nós não precisamos ficar esmiuçando tanto e propagando o peso dessas notícias para tantas pessoas. Nós devemos fazer o contrário. A defesa é que a vida possa ser possível. Vamos propagar aquilo que é saudável, que nos ajuda. Além das recomendações médicas, bons textos, bons vídeos, áudios, sugestões de leitura. Outro dia vi alguém postando quantos museus abrem virtualmente para visitarmos, bibliotecas, porque cada um tem uma preferência de atividade. Então, vamos sugerindo atividades para que as pessoas ocupem seu tempo, como estamos ocupando nosso tempo agora, refletindo sobre uma lição, em vez de ficarmos todo o tempo com TV, computador, celular, caçando notícias que não vão nos ajudar em nada. E cada um, como eu disse, tem um contexto íntimo, além desse contexto geral. Antes da situação se agravar, ainda era possível um idoso ir ao supermercado. Eu recentemente passei por uma cirurgia, como muitos de vocês sabem, e era a primeira vez que eu estava indo no supermercado fazer uma compra. Então, foi o máximo, porque depois de ficar mais de um mês e meio, né, restrita a algumas atividades em casa e muito pouca coisa fora, eu estava me sentindo realizada de poder fazer uma compra de supermercado. E eu estacionei o carro e ao lado estacionou uma senhora jovem, e ela, como eu, com o carrinho próximo ao bagageiro do carro, e ela estava ajeitando uma criança dentro do carro, e o carrinho dela estava sozinho, então, né, ali no bagageiro. E a criança falando para ela, pelo que eu pude entender, que ela cuidasse do carrinho. E ela virou-se para a filha, mas já assim meio olhando para mim, e disse: Ah, filha, não faz mal, é só uma compra de supermercado. E a filha repetiu: É, né, mãe? É só uma compra de supermercado. Aí ela olhou para mim e eu respondi: É só uma compra de supermercado, pensando comigo, para mim está sendo tão bom hoje uma compra de supermercado. E aí a mãe respondeu: É, melhor perder uma compra de supermercado do que uma criança no supermercado. Então eu entendi, né, a proporção que ela estava dando a arrumar a filha no carro e não se importar. Ela deve ter vivido alguma situação que aquela criança pode ter se perdido em algum lugar, e eu intimamente, né, valorizando a compra, que para mim, naquele contexto meu íntimo, era bem importante. Então, veja, a situação é geral, é para todos, mas existe uma situação íntima de cada um. Daí também redobrarmos o cuidado naquilo que falamos, naquilo que propagamos, para não aumentar, para não intensificar o peso emocional
de tudo que está acontecendo. Na parte seguinte da nossa lição de hoje, tem um texto de André Luiz, e ele colocou o título assim: Use seus direitos. E hoje, o nosso maior direito, que deve ser tratado com a maior atenção, é o direito à vida, a saúde que proporciona a vida. Eu estou vendo que alguns de vocês estão dizendo que travou, está interrompendo. Me digam agora se melhorou, por favor, para que a gente possa continuar sem prejuízo, né, da nossa transmissão. E aí, nós estamos falando, então, que o nosso direito maior, quando aqui André Luiz fala, use seus direitos, o direito à vida. Então, sabemos já o que não podemos fazer, o que não devemos fazer. O máximo cuidado nas nossas atitudes. E eu fiquei pensando, ele vai falar uma série de direitos aqui, e ele vai fazer esse caminho. Reparem comigo, ele vai falar do amor a si mesmo, do amor ao próximo, para chegar no amor a Deus. E ele começa falando: realmente você dispõe do direito de amealhar em seu benefício os frutos da experiência. Em cada circunstância, de reprimir os próprios gastos para atender ao culto do amor ao próximo, de acumular os valores morais do caminho por onde passa, de aperfeiçoar primeiramente o seu coração, antes de intentar o burilamento de outras almas. Então, até aqui, ele está falando do cuidado da gente com a gente mesmo. E falar das atitudes que nós temos o direito de escolher fazer em relação ao próximo. E aí ele diz: realmente você dispõe do direito de socorrer as vidas menos felizes que a sua própria, de agasalhar os desnudos do corpo e da alma, de espalhar a sua influência na preservação da paz e da alegria, de mostrar diretrizes superiores ao irmão de luta, colocando-se antes de tudo dentro delas, sendo solidário, de libertar-se dos preconceitos injustos sem alarmar as mentes alheias. Está falando do direito de escolher atitudes em relação ao nosso próximo, sem preconceitos, fazendo parte desse movimento solidário. Todos, absolutamente todos, são o nosso próximo. Não existe ninguém que não tenha o direito a ter a sua vida e a sua saúde preservada. Nem o rico, nem o pobre, nem o que segue a minha religião ou o que segue a outra. Não importa a cor, não importa a situação financeira. Todos têm o mesmo direito. E ele vai terminar esse texto dizendo que nós temos o direito de convocar aqueles, você tem o direito de convocar aqueles com quem convive ao campo do trabalho edificante, sem exigir nem gritar, mas sim com a mensagem silenciosa de seu exemplo na sustentação do bem, com a certeza de que o dever respeitado e cumprido é o caminho justo para o direito de crescer com Jesus no serviço da felicidade geral. Então, quando nós damos o nosso exemplo, prática, então nós estamos no caminho de crescer com Jesus no serviço da felicidade geral.
e daí nós estamos amando a Deus. Nós vemos muitas pessoas e notícias também de comportamentos em compras, em supermercados, de carrinhos abarrotados. Vamos cuidar também, agora até já nem sei se faz sentido falar isso, porque tantos supermercados estão com as suas prateleiras esvaziadas. Mas quando observarmos, né, que chegou algum produto, não limpar a prateleira comprando tudo. Vamos pensar que aquilo que nos é necessário ao nosso próximo também. O caminho do meio é sempre o melhor caminho. A parábola de Jesus, em que ele fala muito pouquinho, mas o ensinamento é muito grande, quando ele vai à casa de Marta e Maria. E Marta, atarefada, se encarregando de limpar tudo, com todas os afazeres domésticos, e Maria ouvindo Jesus. E Marta pede a Jesus que chame a atenção de Maria, que não está ajudando ela. E Jesus disse: ela escolheu a melhor parte, Marta. Mas nós temos que cuidar para entender bem, interpretar bem. Jesus não estava dando razão a Maria e menosprezando o que Marta estava fazendo, não. Ele quis dizer que as duas coisas são importantes, as duas ocupações. Cuidar do espírito, como Maria fez naquele momento em que ela parou para ouvir os seus ensinamentos, e cuidar das nossas atividades diárias, como Marta estava fazendo. Nós precisamos das mãos de Marta e do coração de Maria, nas nossas atividades, nos nossos cuidados, em todo esse momento que estamos vivendo. Vamos, assim, procurar refletir nessas lições que vimos hoje, nesses ensinamentos de hoje. Vamos apaziguar os nossos corações. Deus está no controle, Jesus está no leme. E fazendo cada um a sua parte, estamos cuidando de nós, estamos cuidando do próximo, estamos no caminho do meio. É assim que nós, para conduzir a nossa vida, principalmente agora nesse momento de tanta cautela. Recentemente, nós vivenciamos a partida da nossa querida Maria Helena, na terça-feira passada, e ela sempre foi esse exemplo de alguma referência para nós, não só espírita, porque ela convivia com muitas pessoas de outras religiões. E na sua dificuldade de saúde, ela deu testemunhos incríveis de auxílio ao próximo, de colocar a sua dor no bolso, na gaveta, e pensar primeiro no outro. E ela ficou até o final com essa disposição, já bem fraquinha nos últimos dias, naquilo que ela ainda pôde fazer. E nos deu esse exemplo grandioso de uma verdadeira trabalhadora do Cristo. E nós vamos seguir essas pegadas da Maria Helena. E eu vou colocar para vocês agora uma mensagem de áudio que, já com a doença bem grave, ela gravou para enviar ao familiar de um amigo comum. Essa pessoa, esse familiar, estava bem doente, a Maria Helena já bem doente também, e mesmo assim, ela fez questão de gravar um áudio desse amigo, pacificando seu coração,
levando uma mensagem de ânimo, de coragem, de alegria de viver. Eu vou colocar agora, vamos todos acompanhar, e vai ser um momento de nós enviarmos esse sentimento que está nessa mensagem a todos aqueles que nos rodeiam. Olá, querido. Não sei se essa mensagem vai para você, e se você, mas eu queria do fundo do coração mandar essa mensagem aqui, que é uma das mensagens que eu mais gosto. A mensagem se chama Mensagem Fraterna e é da Alta de Souza. Ela é assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece de ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Queria dizer que está sempre em meu pensamento, no meu coração, que eu quero que ela transforme todo esse momento difícil da vida dela num exemplo para outras pessoas, mostrando a força da ternura que ela sempre teve em seu olhar, no seu sorriso, falando para as pessoas daquilo tudo que ela sabe, que ela é portadora de uma grande cultura e de um grande conhecimento, e muitas vezes a gente trazendo, ou melhor dizendo, levando aos outros, como já fiz muitas vezes, não querendo me colocar de exemplo, mas mostrar para os outros que dá para fazer uma palestra careca, que dá para ter, de repente, perdendo os dentes da boca, que a gente fazia tanta questão de tê-los, e de repente não os tem mais, e não pode nem repô-los artificialmente. E mostrar para os outros que é possível ser feliz, porque o nosso exterior, ele pode enfeiar, mas a nossa alma só fica mais bela com o sofrimento. E eu queria dizer para você que todo o conhecimento que você amealhou, tudo aquilo que você sabe, que você sente nessa tua expiação, que a dor tem hora certa para acabar. Mas a tua alegria será muito maior passar por isso com alegria. Coloque um sorriso nos teus lábios, arrume seu cabelo da forma mais bonita que você puder. Olhe para as pessoas e ame as pessoas, porque eu sei que você as ama. Veja que o sol não se esquece de levantar-se todos os dias. E o que a vida deu para você? Deu muitas coisas. Deu uma família muito bonita. Deu depois um bom marido, 2 filhas, estudo, conhecimento. Você teve todas as possibilidades. Você buscou conhecimentos espirituais onde você quis. Depois a vida trouxe a conta. E essa conta nós temos que pagar. Não é uma conta como se fosse um castigo. Não, não. É a conta de a gente dizer, mesmo sem todas aquela beleza, aquela alegria, aquelas facilidades todas que o Senhor me deu, é na dificuldade que eu vou mostrar que eu sou grata. A vida é bela, que tenho amigos, que tenho família,
Senhor, leva um abraço com meu coração junto e que ela sorria e derrame seu olhar cheio de ternura a todos que se aproximarem dela. Faça do teu sofrimento um exemplo para os outros que você pode ser feliz mesmo sofrendo. Que Deus te abençoe, minha querida. Estou pensando em você. Um grande abraço da sua amiga Maria Helena. E assim, com esse abraço para todos nós, da nossa amiga Maria Helena, nós nos despedimos, desejando a todos muita paz. Saudade dela, sim, mas alegria de trabalhar e vontade. Fiquem com Deus e faremos novas transmissões nos dias de reunião pública. Muito obrigada a todos. Muita paz.